Oi, novamente. Em continuação, tive que fazer o vídeo em três, por conta que eu tive um compromisso, então eu tive que parar o vídeo, né? Mas a gente falou, eu falei, né, aliás, que vamos entrar com os fármacos com uma dor moderada. O principal deles que a gente tem vai ser a codeína e o tramadol, tá? Tem a codeína e o tramadol, os principais. A codeína, se eu não me engano, ela é um opioide endógeno do nosso corpo em si, sabe? Só que ela é um profármaco. Por isso que eu acho que, se eu não me engano, que ela é endógeno, assim. O profármaco, o que acontece? Ela vai, quando você faz o uso dela, quando ela vai sofrer um metabolismo de primeira passagem, ela vai passar pelo fígado, e no fígado ela vai ser convertida em morfina. Então, para ela ter o seu funcionamento, primeiro ela vai sofrer, ela vai ser convertida, né? E ela vai ser convertida justamente por causa da enzima CYP2D6 e o citocromo P450. Então, pacientes que têm, por exemplo, deficiência dessa enzima ou tomam algum fármaco, por exemplo, como a fluoxetina, que inibe essa enzima, acaba tendo pouca analgesia, né? Porque não vai, ele vai ser convertido, ou não vai ser convertido, ou vai ser pouco convertido em morfina. A codeína, ela vai atuar principalmente no receptor mu, né? Que eu nem sei se é assim que se fala, mas é o principal receptor dos opioides. Então, que esse receptor ele vai fazer? Ele vai fazer analgesia, ele vai fazer o paciente, a pila vai ficar com, vai não vai contrair, ela vai ficar fechadinha, né, que é a miose que a gente fala. O paciente ele vai ficar sonolento, né, que é a famosa o efeito de sedação. Que mais? Pode causar constipação, porque ele vai retardar a motilidade no interior do intestino, vai absorver mais água, então vai ficar com as fezes mais duras assim, né? Então, por isso que causa constipação, causa depressão respiratória. Eu não sei se eu cheguei a falar nos vídeos anteriores, mas a depressão respiratória é o seguinte: o cérebro, é, como que eu explico? Esse receptor mu, ele vai meio que inibir o cérebro de perceber que necessita respirar, sabe? Eu acho que tem uma explicação disso aqui em algum canto. Quando a gente for mais pra frente, assim, eu tento explicar aqui pra gente, né? Mas eu tenho quase certeza que eu tenho uma explicação. Mas é como se o cérebro ele esquecesse que ele precisa respirar. Então, continuando, então a gente tem a codeína, ó, esse receptor mu, ele gera analgesia forte, euforia porque tem a liberação de dopamina, sedação, pode causar constipação, depressão respiratória, que é a principal causa que a gente tem, né, assim, de emergência, de urgência, assim, em relação aos usos dos opioides. A dose habitual dela, a dose isolada em si, é 30 a 60 miligramas via oral, tá? De 4 em 4 horas. A meia-vida dos opioides dos opioides em si é de 4 em 4 horas, mas a gente vai ver, por exemplo, quando tem um opioide que a gente vai ser utilizado ele com a dor, né, grave, via oral, o seu efeito de ação é 60 minutos, é uma hora. Agora, a via intravascular, intravenosa, né? Intravenosa é 20 minutos, por exemplo. Então, a via oral da codeína é de 30 a 60 miligramas de 4 em 4 horas, pode causar tosse, tá? E não é usada em pacientes pediátricos. Por quê? Lembra que eu falei que ela precisa passar primeiro no fígado, e no fígado que ela vai ter o efeito dela de morfina? Em lactantes ali, crianças em si, o fígado está ainda se desenvolvendo, é um fígado imaturo. Então, o efeito de analgesia não vai funcionar aqui e acaba talvez até sendo tóxico para a criança em si. Então, aí já falamos da codeína. O próximo é o tramadol, também muito conhecido popularmente, né? Que eu acho que o nome comercial dele é Tramal. Ele vai promover basicamente a liberação de serotonina e vai inibir a recaptação. Lembra que eu falei que existem
medicamentos que, quando envolve o sistema nervoso central, você tem que utilizar justamente antidepressivos. Para isso, que seria a amitriptilina e duobuxetina, gente, eu não sei falar o nome de fácil, entendeu? Tem esse problema, eu vou ter que melhorar isso, mas enfim. Então, o que acontece? Ele vai atuar justamente inibindo a transmissão de sinal da dor, sabe? Então, olha só, o corpo ele vai reabsorver menos a serotonina, né? E a noradrenalina, e elas vão permanecer mais agindo na fenda sináptica, meio que bloqueando a dor, né? A dor, que eles são os neurotransmissores inibidores da dor que a gente tem. Então, o tramal, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir analgesia também, só que com menor potência, tá? Porque o tramadol, o receptor dele, vamos dizer, que é o receptor mu também, igual da codeína, dos opioides em si, só que ele é um receptor fraco, sabe? Então ele não vai produzir tanta analgesia assim como como a morfina, como a codeína em si. Produz analgesia, porém com menor potência, né? Então você tem menos risco de você ter uma depressão respiratória. Eu não sei se já falei sobre isso, ou se eu vou falar mais lá na frente, mas já vou adiantar aqui. Só tem depressão respiratória no momento que a dor passa. Enquanto você tem dor, gente, você não tem depressão respiratória. Entenda como se fosse o seguinte: o paciente chega, tem dor. Eu acho que eu já fiz essa analogia, mas enfim, o paciente está com dor. Fiz o analgésico lá, melhorou. Aí, o analgésico, no caso o opioide, a morfina, vamos supor assim, melhorou, só que não melhorou. O paciente está reclamando de dor ainda. O que tem que... Não, melhorou. Vamos colocar que melhorou. Só que aí a dor do paciente volta. Tem elas têm o efeito de ação, a meia vida dela é de 4 horas. Então, assim, você tem que respeitar esse tempo para fazer uma nova aplicação. Se você não respeitar esse tempo, o corpo ele vai ficar com excesso de opioides. Se você aplicar mais uma dose, vai ter o excesso de opioides. O que vai acontecer? O paciente vai lá e ele entra tem maior risco de ter uma depressão respiratória, né? Então, o tramadol, por ele atuar como um antidepressivo, ele é um último muito em dor neuropática, por causa desse mecanismo aí, né, de inibir a dor, né, inibindo a recaptação da serotonina e da noradrenalina, mas ele também pode atuar como opioide, por causa desse receptor dele do mu, também por causa de inibir a dor em si, né, tem esse efeito analgésico. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas ele tem um efeito anti-inflamatório independente, ou seja, ele não depende da inibição da COX para ter esse efeito anti-inflamatório, sabe? Ele também, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser transformado no fígado em um metabólico ativo. Lembra que eu havia falado que, se eu não me engano, eu não lembro qual que era, então vou até voltar aqui, mas tem aqui, ó, o tenoxicam, ele vai... Não, aliás, é a nimesulida. A nimesulida e o tenoxicam, né? O tenoxicam, ele vai ser também metabolizado no fígado, só que vai formar metabólicos inativos, então não tem efeito clínico. A nimesulida, a mesma coisa, mas tem um que é ativo, que é o diclofenaco. Ele vai ter esses metabólicos que serão ativos, só que com menos potência. E aqui, no caso, o tramadol também. Então, cadê? Então, olha só, é transformado no fígado em metabólicos ativos, né? Que seu nome seria O-D-metiltramadol, que tem maior atividade do que o composto original. No caso do diclofenaco, que eu havia citado, ele vai ter essa ação, né, vai ter os metabólicos ativos, porém a ação dos próprios metabólicos ativos deles tem menos ação, né, tem menos efeito.
efeito. Agora, já no caso do tramadol em si, o efeito dele, desses metabólicos ativos, são maiores do que o efeito dele antes de passar pelo fígado, né, em si. Que mais que a gente pode falar sobre ele? A dose usual dele é de 50 a 100 a via oral a cada de 6 em 6 horas, tá? E a dose máxima diária é de 400 miligramas. Tem risco menor de vício, o tramadol. Os efeitos colaterais, mesma coisa, tontura, sonolência, constipação, é um opioide, né? Náuseas. Aí, tá. Então foi, no caso, os fármacos, né, os opioides utilizados em tratamento de dor moderada. Agora a gente vai entrar em tratamento de dor aguda. Aguda não, no caso, dor forte, né, uma dor extremamente forte. Dor grave. Que é o seguinte, existem dois tipos de opioide que a gente vai classificar, tá? Que seriam os opioides hidrofílicos e os opioides lipofílicos. Opioides hidrofílicos, eles não possuem efeito imediato, porque eles não vão empregar no corpo, né? Porque eles precisam meio que dizer assim, ser dissolvidos, né? No sangue. Então, eles não possuem efeito imediato, tá? Quais são exemplos, por exemplo, de opioides hidrofílicos? A morfina, endorfina. Não, endorfina não, endorfina. Na verdade, eu não sei dizer. Mas é a morfina, oxicodona, hidromorfina. A endorfina também é um opioide, tá? É um opioide, inclusive, exógeno também, tá? Exógeno não, aliás, endógeno, se eu não me engano, igual a codeína. Mas eu não tenho anotado sobre ela aqui. Então, os opioides hidrofílicos, por eles ter que ser dissolvido no sangue, isso, aquilo, ele tem um extenso efeito de primeira passagem. Isso quer dizer que 70% dele vai ficar no fígado e 30% dele que vão para a veia, né, que vai ser lá, vai fazer o efeito dele em si. Quando você vai fazer a aplicação de opioide, existem opioides, né, em gota, em comprimido e via intramuscular, não, via intravenoso. Quando você vai transformar, para você transformar, você está fazendo uma certa dose, vamos supor que você está fazendo a dose de, sei lá, tô fazendo 2 ml via intravenoso, né, de um opioide, que é o que geralmente a gente inicia. Tô fazendo, aí o paciente melhorou, vou liberar a alta do paciente. Qual vai ser, como que eu vou transformar isso? Qual que vai ser a dose em si de maneira via oral, né? Aí você só multiplicar. Se eu tava fazendo 2, multiplicar assim por 3, tá? Porque a conversão oral para intraoral é por 3 que você faz. Então, se eu tava fazendo 2 ml para passar para oral, 2 vezes 3, 6. Então, o paciente ele tem que tomar 6 miligramas, sabe? Isso equivalia mais ou menos meio comprimido, tá? Porque um comprimido de opioide é 10 miligramas, então meio comprimido vai ser 5, então meio que bate 5 com 6 ali, sabe? Que mais? E ao contrário, né? Tô em oral e quero passar para intravenoso, aí você só multiplica. Multiplica não, você divide. Então, se eu tava com 6 oral, tava com meio comprimido, 6 dividido para 2 é 3, sabe? Não, aliás, aí foi uma conta muito feia. Não, tá certo. Não, 6 dividido para 3, no caso, né? É 2. Eu acho que eu falei errado. Não. Enfim, gente, eu tô processando ainda. Ontem foi foda pra mim. Enfim, então ele tem uma meia-vida de 4 horas, então você tem que respeitar esse tempo, tá? Pra não causar os efeitos adversos que a gente tem, que é o mais perigoso, novamente, é a depressão respiratória. Latência, o tempo de efeito dele, via oral, 60 minutos, 1 hora, e via intravenoso, 20 minutos. E a gente tem os opioides lipofílicos, que é o seguinte, eles são lipossolúveis, então eles vão se dissolver na gordura. Então, esses existem, por exemplo, porque tem como você também fazer subcutâneo, não sei se eu cheguei a falar, mas o subcutâneo, a meia-vida dele é um
maior que a, como fala? Que a intravenosa, né? Que seria mais ou menos uns 30 minutos. Os opioides lipofílicos, né? Eles, depois de um tempo, eles acabam se acumulando na gordura, perdendo seu efeito. É assim que acontece para eliminar ele em si. É o fentanil, a metadona que a gente tem. E eles têm efeito imediato porque eles vão atravessar a barreira hematocefálica, tá? Só que esses, inclusive, eu acho que eles causam uma dependência maior. Então, olha só, sobre os opioides de maneira geral. Eles imitam substâncias que o nosso corpo produz, que a gente chama de opioides endógenos. Foi o que eu falei, que são as endorfinas, encefalinas, dinorfinas. Eu tenho quase certeza que a codeína também é uma. Aí foi, ó, enquanto houver dor, não há risco de depressão respiratória. Foi o que eu falei, o paciente está sem dor, aí o paciente chegou com dor, aplicou analgesia. Ah, eu tô com dor. Você tem que esperar o tempo de meia-vida dele sumir. Você tem que respeitar esses 4 minutos, essas 4 horas, aliás, para depois você aplicar outra dose. Porque se você aplicou, tá aqui, o paciente tá com dor, você não esperou o tempo subir e se aplicar outra, vai meio que ultrapassar, assim, sabe, a quantidade necessária para o corpo, causando os efeitos adversos. A gente sempre deve monitorar a frequência respiratória do paciente, tá? Devido justamente à depressão respiratória, tem que contar, tá? Tem que contar. No dia a dia, o médico não conta. No hospital mesmo, é uma das coisas que, quando a gente vai fazer anamnese, vai fazer a ausculta, é uma das coisas que a gente menos conta é a respiração, né? Porque, olha só, foi o que eu expliquei, ó. Quando os receptores Mu são ativados, eles diminuem a resposta do cérebro ao aumento do CO2 no sangue. Então, se está aumentando o CO2 no sangue, a gente tem que respirar para realizar a troca gasosa, né? Entrar oxigênio e eliminar CO2. Só que os receptores Mu vai fazer com que o cérebro ignore essa necessidade de respirar, sabe? Aí os efeitos adversos, já falei inúmeras vezes. Tolerância com o uso contínuo, tá? O corpo vai precisando de doses maiores com o tempo nos opioides em si. Pode causar síndrome de abstinência, né? Se você fazer o desmame assim do nada, assim, sem fazer o desmame corretamente, né? Quais seriam os efeitos da abstinência em si? É tudo aquilo ao contrário que o opioide faz. Então, o paciente, em vez de ele ficar sonolento, o paciente ele vai ficar agitado. A pupila, em vez de ficar com miose, a pupila vai estar dilatada, vai ter midríase. Vai surgir ansiedade no paciente, o paciente vai ficar com dor, vai causar vômito, vai causar diarreia, porque se o opioide não causar constipação, a abstinência vai causar diarreia nele, pode até chegar a ter convulsões, tá? Em relação às doses que a gente tem, existem 3 doses: dose regular, dose diária, total e dose do SOS. A dose regular é basicamente a dose que é dada em intervalos fixos. Então, vamos supor o seguinte: o paciente ele faz o uso de um comprimido de morfina a cada 4 horas, né? Então, isso que seria a dose regular dele. A dose diária total é a dose regular mais o SOS, né? Claro, o que é o SOS? O SOS é como se o nome já fala, né? É só se necessário o paciente sentir muita dor, ele precisa de uma dose extra, assim, sabe? Perdão. Aí. Então, assim, voltando. Então, essa dose SOS seria meio que metade da dose regular, né? Então, a dose diária total seria a dose regular mais o SOS. O SOS foi o que eu falei, aquele se necessário. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. O paciente, ele toma 10 miligramas a cada 4 horas. Tá, isso vai dar quanto? Então, quantos comprimidos ele toma por dia? É só você pegar 24 horas do dia e dividir por 4, né? Porque ele toma de 4 em 4 horas. Isso vai dar 6. Então, ele toma 6 vezes o medicamento de 10 miligramas. Então, e qual que é a dose no total que ele toma? 6 vezes 10, 60. Então, ele toma 60 miligramas. Essa seria a dose diária, a dose regular dele. Não, seria a dose diária em si, né?
60 miligramas por dia, que é o que ele toma. Ah, mas então vamos supor que no caso ele toma um SOS, ele toma 2 SOS por dia. E a gente sabe que o SOS, ele é o quê? Ele é a metade da dose regular do paciente. E a dose regular dele, ele não toma um comprimido, que é 10 miligramas. Então, o SOS é o quê? 5 miligramas. Ele toma 2 vezes por dia. Então, 5 vezes 2, né? Vai dar 10. Então, 60. Mais 10, 70. Então, a dose diária dele no total é 70 miligramas, justamente com o uso com, com o uso do SOS. Peraí, gente. Ignorem a bagunça aqui no fundo. E a dose SOS foi o que eu falei, né? É a dose de resgate, então é usada quando o paciente sente dor assim, é uma dor que quando tem picos de dor, o paciente usa, mas ele não substitui, tá, gente? A dose regular do paciente não, tá? E o intervalo que você tem da dose do SOS, isso aqui eu não posso afirmar com tanta certeza, mas o que eu entendi na aula é de 1 hora a dose que você tem que respeitar, né? E a gente também tem um outro fármaco, que eu esqueci de falar dele, mas é a meperidina. A meperidina, ela tem um alto potencial de dependência. Hoje em dia não se usa mais ela, tá? E ela é contraindicada com pacientes renais crônicos, porque quando ela passa pelo fígado, ela vai ser convertida em normoperidina, que ela vai causar convulsões, vai causar vários outros problemas em si. Então, tem um alto potencial de dependência também. Como que você trata os efeitos colaterais dos opioides em si? Se o paciente está sentindo náusea, você vai utilizar metoclopramida. Se o paciente está com constipação, aí você vai indicar a dieta com rica em fibras, para o paciente ingerir muita água, ou se não, usar alguns lactantes, né? Aí tem o paciente está sedado, saiu, eu não coloquei. Os opioides, alguns pode causar urticária e prurito, né? Então você usa antihistamínicos para isso, para evitar esses sintomas. Mioclonia, o paciente também pode ter, que seria aquela contração súbita e involuntária. As convulsões podem acontecer, só que é raro, mas aí isso é uma neurotoxicidade que eles têm. Tem um problema, né, de você utilizar opioides em pacientes com problemas de hipertensão, né, porque ele vai causar essa retenção urinária. Então, acaba aumentando mais a pressão em si. Além disso, ele diminui o tônus da bexiga e o reflexo urinário. Se o paciente tem delírio, depressão respiratória, aí é isso, né? Peraí, só vou pesquisar um negócio só pra me tirar uma dúvida. Ó, qual eu pesquisei, mas não achei minha resposta, então não vou nem falar aqui. Qual que é a tríade para você saber que o paciente está com infecção por opioides, né? Bradipneico, o paciente ele vai respirar muito pouco, miose e sonolência. Inclusive que pode levar ao coma, tá? Então essa é a tríade que indica que o paciente está com intoxicação por opioides. Aí o tratamento que você tem é a naloxona. Isso aqui é muito importante, tá, gente? A naloxona, ela tem um efeito imediato. Você, assim que você aplicou o paciente já acorda assim, né? Então, a naloxona é antagonista das ações dos opioides, vai reverter de imediato a depressão respiratória e a analgesia induzida por os opioides. Tem curta duração, tá? Ele dura mais ou menos de 30 a 45 minutos. Então, às vezes, é necessário você fazer o uso contínuo dela. Então, pela rápida eliminação cerebral, você deve fazer a infusão contínua. E, no geral, é isso. Aí, tem uns exemplos da aula, alguns exemplos que o professor falou. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar junto comigo. O paciente ele chega no pronto-socorro com dor e ele faz aplicação de 10 miligramas da morfina intravenosa. Só que aí, se fosse via oral, vamos lá,
melhorou, vamos dar alta para o paciente. A gente precisa converter isso em via oral. Para via oral é só multiplicar. Então, se é 10, a gente multiplica por 3, vai ser 30 miligramas que ele vai ter que tomar via oral. Segundo caso, quando o paciente... Não, outra coisa. Quando começa venoso na emergência, sempre começa com 2 miligramas, tá? Porque seria o equivalente a 6 oral, tá? 6 miligramas no caso oral. O comprimido via oral é de 10 miligramas, então o SOS seria 5. E que mais? O subcutâneo é 2 miligramas também, tá? Porém, com a latência, minha vida de ação é 30 minutos para poder repetir, porque eu havia citado. E isso também depende muito do ambiente, tá? Se for na emergência, o paciente, você tem que aplicar intravenoso nele. Agora, se o paciente estiver domiciliar, se deu alta, essas coisas, aí é via oral. Então, voltamos para o caso 1. Suponha-se que a dor melhorou 50%. O paciente foi lá, você chegou lá, classifica a dor para mim. Ah, doutora, a dor melhorou, só que eu ainda tô com ela. Eu tô com 50% de dor ainda. Ainda melhorou um pouquinho. Aí, você faria quanto de morfina para melhorar, para ficar 100%? Eu achava que eu teria que aplicar a mesma dose, né? Na minha lógica. Pô, se a primeira dose funcionou 50%, vou aplicar mais outra dose para funcionar mais 50%. Só que não é assim que funciona. O paciente, ele chegou com muita dor e ele acaba tomando 10 miligramas, ele vai lá e toma lá 10 miligramas de morfina. Não, 10 miligramas não, vamos mudar isso. 2 miligramas de morfina intravenoso de início, né? Aí, você tem que esperar o tempo, né? 20 minutos para reavaliar. Se a dor melhorou um pouco e foi para a nota 5, que nem foi que a gente falou, que ela melhorou 5%, né? 50%, porque ele chegou com 10 de dor. Se ela melhorar, estou com 5 de dor agora, doutora. O que a gente faz? A gente faz mais 50% na dose. Ou seja, se o paciente ele melhorou com 2 miligramas, só você fazer 50, metade, sabe? De 2 em 1. Então, você vai fazer os outros 1 miligrama. Não sei se deu para entender, que eu expliquei muito ruim essa parte, mas entendo. Se for metade da dor que melhorou isso, você faz metade, sabe? Tanto que isso tem um nome, que a gente chama de titulação de opioide, porque você não repete a dose inteira quando for nesses casos de 50%. Você ajusta proporcionalmente a resposta da dor, sabe? Se a dor não passou, você repete 20 em 20 minutos até começar a ter uma resposta. Aí tem um terceiro caso, suponha-se que a dor tenha passado totalmente com 2 miligramas intravenoso. Aí você vai dar alta com quanto? Pô, novamente, 2 miligramas intravenoso, quero passar para oral, multiplico, então vai ser 6. Porém, foi o que eu falei, um comprimido de morfina tem 10. Então, se você dividir, fazer meio comprimido, vai ser 5. Então, equivale a 6 ali praticamente, tá? Então, vai ser 5 comprimidos de... 5 não, 5 miligramas do comprimido de morfina em 4 horas. E tem os casos com gota. Paciente que, por exemplo, às vezes tem dificuldade de engolir comprimido, essas coisas que mais acontecem isso mais em idoso, tem como você passar em casos de gota. Mas em outros casos também é o seguinte, esqueci. Ó, a morfina, a ampola dela, é muito pequena. É 10 miligramas que você tem. E isso, 10 miligramas, corresponderia a 1 ml de gota, tá? A 1 ml na gota. E uma gota, aliás, falei tudo errado, né? Olha só, calma. A morfina é uma ampola muito pequena, ela tem 10 ml, 10 miligramas, e 10 miligramas equivale a 1 ml. Para você ter 1 ml em gotas, a viscosidade da morfina é diferente. Então, para você ter 1 ml em gotas, você tem que aplicar 32 gotas, sabe? Então, foi que 32 gotas equivaleria. É igual. 32 gotas seria igual os 10 miligramas da via oral, sabe?
que é igual 1 ml. Aí eu, tá, quero fazer, então o paciente, sei lá, por exemplo, ele faz o uso de 5 o correto para ele seria 5 miligramas via oral, por comprimido. Não consegue? Então, se é 5 miligramas, e a gente sabe que um era 1 ml, então teria que fazer 0,5 ml, concorda comigo? E 1 ml, para ter 1 ml precisa de 32 gotas, então para ter 0,5 ml precisa de 16 gotas. E vai por diante. O paciente faz uso de 2,5 miligramas. Aí eu preciso fazer 0,25, então, de ml. Isso isso seria igual a 8 gotas, sabe? Eu não sei se. Não, gente, eu expliquei muito mal essa parte, perdão. Mas eu acho que deu pra entender. Então, assim, e uma coisa que eu falei, que eu queria falar é: quando a pessoa ela é muito frágil, você começa com 1 miligrama intravenoso, tá? Geralmente, pacientes como fala, que nunca usou, que são virgens de morfina, quando a gente faz intravenoso, a gente começa com 2 miligramas, e via oral, acho que é 5 miligramas. 5 ou 6, não, miligramas, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho anotado isso aqui. Mas, enfim, ó. Outro caso. Você vai lá, passou meio comprimido, fez 2 miligramas e a dor não melhorou nada. Então, você vai passando e passando até achar a dose que melhora. Então, vamos supor o seguinte. Você fez. Então, vamos lá. O paciente chegou no hospital. Reclamou de dor. Fez 2 ml, 2 miligramas. Não melhorou. Fiz mais outro, 2 miligramas. Não melhorou. Fiz mais outro, 2 miligramas. Não melhorou nada. Aí, não, Aí tá, vou fazer o seguinte. Você aplicou, foi lá. Calma. Tive que ler aqui, porque eu não tava lembrando, tá certo. Aí, a gente parou no 3, né? Melhorou na terceira dose. E na terceira dose? Acho que foi. Melhorou na terceira dose? Então, 2, 4, 6. A dose regular dele seria 6 miligramas de hora em hora. Sabe? Funcionaria mais ou menos nessa ideia, assim. Outra aqui, ó. Fui ler isso aqui que eu me perdi, ó. Você fez 2 miligramas para o paciente com dor e passou metade da dor. Então, fiz 2, passou metade, então a gente sabe que quando passou 50%, vou fazer metade da primeira dose. 2, 1. Então tá, então melhorou, então a dose diária dele seria igual a 3. Então isso via intravenosa, né? Vou dar alta, então, com quanto de oral? Só multiplicar 3 vezes 3, 9. Então, via oral seria 9. Que é semelhante a um comprimido, né? Que um comprimido não tem 10, então você dá de 4 em 4 horas. E qual que seria a dose, então, o SOS? Seria 5 miligramas, de hora em hora. Outro caso, olha, o paciente está tomando 10 miligramas de 4 em 4 horas e 5 miligramas para o SOS. Qual que é a dose diária? Então, a gente vai lá, novamente, fazer a conta. Tá tomando, vai pegar 24, dividir para 4, que a gente sabe que é igual a 6, então ele toma... Eu acho que eu já dei esse exemplo, né? Acho que eu dei esse exemplo, mas vou continuar. Então, vai ser igual a 60 miligramas, que é a dose diária dele. Só que lembrando que ele faz o uso do SOS. Só que, ó, se não estiver usando o SOS, então é o sinal de quê? De que a dor tá passando. Agora, se o paciente tá usando o SOS, então significa que ele ainda tá com dor. Então, o paciente está usando o SOS e a gente supõe que ele usa 5 vezes ao dia. Então, 6 vezes ao dia. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. Então, e qual que é a dose regular dele, né? Aliás, a dose diária. Então, seria o quê? 30 mais os 60 do que ele tomava, assim, normalmente, sem um SOS, que é igual a 90. Então, a nova dose dele,
Não a nova dose dele, mas a dose dele, assim, diária, é 90 miligramas. Como ele vai usar? Essa é a nova dose, na verdade, né? A nova dose diária. Enfim, que ajustou, né, com o SOS. Como que ele vai usar durante 4 em 4 horas por dia? Então, o que que a gente faz? Que seria 6, a gente pega esses 90, divide por 6 e vai dar 15 miligramas de 4 em 4 horas. Então, a nova dose dele, que antes era 10, foi ajustada para 15, para ele não precisar ficar tomando o SOS toda hora, sabe? Deu para entender isso, gente? Deu? Se não deu, me manda mensagem, de verdade. Porque eu falo mesmo, porque na aula eu fiquei viajando, tive que parar, ler com calma para eu entender. E é, um outro caso que a gente tem aqui, ó. O paciente chegou com dor na emergência, então a gente iniciou com 2 miligramas via oral. Se não fosse via oral, pode ser meio comprimido, né, para quem é virgem de opioide. E suponha que a dor não passou e você foi lá e teve que fazer de novo, de novo, e de novo, e de novo. Isso deu o quê? E de novo. Até chegou, melhorou. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a dose que melhorou ele foi 10. Qual foi a dose analgésica? 10. 10 miligramas via oral de 4 em 4 horas. Qual seria a dose de OSOS? 5 miligramas via intravenoso, né? Que seria. Aí, eu até falei assim, qual seria a dose do SOS do paciente internado? 5 miligramas, que não seria de hora em hora, como está via intravenoso. No caso, seria de 20 minutos a 20 minutos, né? Que a gente tem, que é o tempo de dele, enfim. Vou dar alta ao paciente. O paciente vai ficar com quantos? Se ele não tomava 10, então ele vai tomar 30 agora via oral. E o SOS vai ser 15, sabe? E é isso, gente. Não sei se deu para entender. Eu reconheço que foi muito ruim essa explicação, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários, me manda mensagem no WhatsApp, eu tentarei responder. Um grande beijo.